Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6 por 1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Em setembro de 2023, o desabafo de um balconista de farmácia viralizou nas redes e deu origem a uma grande mobilização nacional. Rick Azevedo transformou a indignação de milhões de trabalhadores no movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Um ano depois, em 2024, ele foi eleito vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, com 29.364 votos. O movimento VAT cresceu, ganhou abaixo-assinados, protestos e chegou ao Congresso. Com mais de 2 milhões de apoiadores, a pressão resultou na PEC, que propõe o fim da escala 6 por 1 e a redução da jornada semanal de 44 para 36 horas. A proposta, apresentada pela deputada federal Érica Hilton, voltou a ser discutida nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A luta agora é para que o país reconheça o direito a uma vida além do trabalho, com tempo, descanso e dignidade. No BDF Entrevista de hoje, Rick Azevedo fala sobre a mobilização que começou nas redes, chegou ao parlamento e reacendeu o debate sobre os limites do trabalho no Brasil. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. É um prazer estar aqui na sua companhia. E hoje a gente vai conversar sobre o fim da escala 6 por 1 e a luta por dignidade no trabalho aqui no Brasil. Para isso, eu recebo Rick Azevedo, vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro. Ele também é influenciador, ativista, fundador do movimento Vida Além do Trabalho e, acima de tudo, um trabalhador como milhões de brasileiros, né, Rick? Muito bem-vindo. Obrigada por separar esse tempo para falar com a gente. Luana, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por vocês sempre dar prioridade para essa pauta que é urgente, necessária, que é sobre dignidade e respeito daqueles e aquelas que sustentam este país constantemente. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você, Rick. Quero começar com o que tem de mais recente, né, nessa pauta. Essa semana houve esse debate na Comissão de Constituição e Justiça. Você esteve presente com o movimento VAT, defendendo esses argumentos. Queria te ouvir como foi essa experiência, quais são as perspectivas. Eu sei que foi positivo, né? Você já se posicionou bastante nas redes sociais, contando um pouco como foi esse debate. Então a gente queria muito ouvir das suas impressões e como foi essa defesa da pauta ali no Senado. Olha, é sempre muito difícil tentar esse diálogo com o Congresso Nacional que se trata de beneficiar a classe trabalhadora. Desde o início, a gente enfrenta uma barreira gigantesca do lobby, do empresariado, aqueles que estão lá em Brasília legislando em prol da burguesia, em prol de pessoas que sempre tiveram grandes privilégios neste país. E aí, quando a gente chega com uma pauta que é sobre aqueles que estão na base, que é sobre aqueles que trabalham no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, no call center, no shopping, enfim, no comércio, no varejo, no setor de serviço, eles estranham. Como assim vocês estão querendo vida além do trabalho para essas pessoas? Então, falando de terça-feira, da nossa audiência na CCJ do Senado Federal, foi um momento muito importante, obviamente, mostra que a nossa pressão na internet e nas ruas está funcionando, mas ali a gente ouviu alguns representantes econômicos dos empresários trazendo argumentos que coloca o trabalhador como algo não importante para a economia. Trouxe vários dados econômicos, trouxe a questão de que de que o país vai quebrar, de que o país não sustenta acabar com essa escala, porque o país não está preparado para isso, quando, na verdade, a gente sabe que é mais um malabarismo da burguesia e do empresariado para continuar explorando as pessoas. Então, o resumo que eu tenho dessa audiência pública na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal é que a gente percebeu que, embora
esteja avançando no Congresso Nacional devido à nossa pressão nas ruas, mas é notável que se a gente não continuar pressionando nas redes e nas ruas, a gente não consegue acabar com essa escala, porque é um lobby gigantesco, é o empresariado ali marcando o território, porém percebemos que tem medo do povo, é uma pauta muito popular, é uma pauta que enquadra a extrema-direita, porque como assim vocês defendem a família, mas não estão defendendo o descanso das famílias, então coloca em contradição essa extrema-direita e essa direita que quer financiar e negligenciar os direitos do trabalhador e da trabalhadora. Foi uma audiência boa, positiva, mas deixo aqui frisado: precisamos continuar com a mobilização nas redes e na internet para acabar com essa escala urgentemente. Como eu falei lá no Congresso, a gente tem pressa, é urgente, não dá para achar que é uma pauta que, se acontecer daqui 10 anos, está no lucro. Não, é urgente, é agora. As pessoas estão morrendo e a gente não pode colocar o lucro acima da vida humana. Sigo firme mobilizando o movimento VAT, que está marcando presença nas ruas, nas redes e onde for necessário, para que a gente consiga essa vitória urgentemente. Pois aí você fala de urgência, né, Rick? É importante a gente sinalizar para as pessoas que tem um tempo para essa pauta ser debatida e para o Congresso, e existem várias propostas no sentido até de um tempo de implantação da pauta, né? Como que está isso? Como que vocês estão prevendo também, a partir do momento que essa pauta vá para uma discussão, vá para uma votação, tem toda uma articulação aí entre governo, entre parlamentares, né? Que a gente já percebeu com outras pautas que quando são pressionados pelo público, pelas pessoas, né? Acabam se movimentando também, mas queria te ouvir também sobre essa implementação, né? Que não é simples e portanto, essa necessidade realmente de urgência dessa pauta ir de fato para uma votação. Qual que é a chance disso? Você sempre é muito enfático, né, ao dizer que isso vai acontecer. A gente não sabe quando, né, mas está uma mobilização muito grande para que aconteça. Então, queria te ouvir. A urgência é importante se a gente pensar que existe todo um tempo de implementação também dessa pauta para que ela chegue de fato na vida do trabalhador. Olha, a verdade é que nós estamos atrasados. Já deveria ter acontecido há bastante tempo. Nós estamos falando de um país, de um Brasil, que não reduz a jornada de trabalho há quase 40 anos. Nós estamos falando de um país que o trabalhador trabalha 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. Isso aqueles que trabalham 6 dias para um dia de folga, porque tem os empresários que não cumprem nem o básico da CLT. Eu tenho vários relatos de trabalhadores que trabalham 10 dias, 15 dias para folga um. Mais de 44 horas semanais, num país onde o transporte público é extremamente precarizado. Então, o tempo dessa pauta, quando a gente fala de tempo, de realidade do trabalhador, da vivência do trabalhador, da saúde do trabalhador, do bem-estar do trabalhador, nós estamos atrasados. Atrasadíssimos. Não era mais para existir escala 6 por 1. Agora, a gente indo para a realidade do lobby, do empresariado, indo para a realidade desse país que continua sendo escravocrata, que continua lembrando todos os dias que aqui nós temos a burguesia, que aqui nós temos os senhores e senhoras que querem continuar explorando e escravizando a mão de obra do seu povo, aí, de fato, esse tempo realmente ele está bem expandido, né? Ele está, de fato, aí visando uma votação para provavelmente ano que vem,
não estou afirmando, estou falando aí de um cenário que provavelmente, devido às nossas articulações, pelo que nós estamos sondando entre Congresso Nacional, governo, movimentos sociais, sindicatos e todas as movimentações necessárias, a gente tem esse cenário possível para ano que vem, aí entre o primeiro semestre, digamos assim. Porque a partir de agora, a gente vai colocar em contradição mesmo a questão eleitoral, né? Vocês não vão atender a classe trabalhadora. O Congresso Nacional continua provando que é um Congresso Nacional inimigo do povo, que não atende uma demanda tão popular como é o fim da escala 6 por 1. Temos aí pesquisas com mais de 60% de aprovação da população brasileira querendo o fim desse modelo de trabalho. Temos uma petição online que está chegando a 3 milhões de assinaturas querendo o fim desse regime de trabalho. Temos um plebiscito popular com mais de 1,5 milhão de assinaturas também querendo o fim desse regime. Então, o que a gente vê mais uma vez, né, como sempre está posto, é um Congresso Nacional que não atende os interesses do povo. E aí a gente vai usar disso para pressionar na internet e nas ruas. Então, resumindo aqui a sua pergunta, né? Aliás, resumindo a minha resposta e te respondendo a pergunta que você me fez, eu acredito que esse tempo para a primeira votação na primeira casa deve acontecer sim, no primeiro semestre de 2026. É importante, né, a gente ter isso em vista, porque até lá dá para também organizar esse trabalho, né, e aí ir para esse ponto que você sempre afirma, Rick, da importância da pressão popular, né, e aí é importante a gente retomar esse trabalho do movimento Vida Além do Trabalho, né, do VAT, que é um movimento que tem 2 anos, um movimento jovem que começa na internet, que é um meio bastante desacreditado enquanto ferramenta de organização popular, e vocês conseguem então mobilizar pessoas e trazer isso para as ruas. Queria que você falasse um pouco desse amadurecimento também, né? Você tem conversado bastante sobre o VAT e vocês estão com 2 anos de trabalho. Qual o aprendizado desses 2 anos, né? Como que você vê esse trabalho? E, claro, da importância de continuar mobilizando as pessoas nas ruas para que seja possível, de fato, a gente ter uma votação aí num curto, médio prazo. Luana, eu tenho muito orgulho do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Esse movimento é você, sou eu, é um movimento de todos nós. É um movimento que tem como título Vida Além do Trabalho. E quando a gente fala de vida além do trabalho, a gente está falando de saúde, a gente está falando de equilíbrio mental, a gente está falando de casa, a gente está falando de lazer, de família, enfim, a gente está falando de viver a própria vida. Porque a gente não pode continuar romantizando e aceitando que a classe trabalhadora veio só para trabalhar. As pessoas querem trabalhar, mas elas querem viver porque é o certo. Que sentido faz só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não viver? Então, o VAT ele surge lá em 13 de setembro de 2023, com o meu grito ali sufocado, esgotado, exaurido, e rapidamente foi um movimento que teve adesão de inúmeros outros trabalhadores. Não cheguei aqui sozinho, cheguei porque a classe trabalhadora, porque pessoas por trás que às vezes não aparecem tanto na mídia, estão ali trabalhando constantemente, apoiando o movimento. O movimento está sempre aberto para destacar os seus coordenadores, mas muitas pessoas às vezes não gostam de aparecer, mas quero deixar aqui claro que por trás do movimento VAT, de toda a estrutura, a gente tem coordenadores incríveis que trabalham dia após dia para que esse movimento não morra, para que esse movimento não seja silenciado, para que esse movimento não seja desacreditado. E aí, a gente surge com esse movimento no TikTok, que para início, muitas pessoas, é somente um vídeo viral, é uma coisa de internet, isso não vai se materializar, isso não vai se organizar de forma efetiva, e cá estamos nós
provando que a internet é uma ferramenta fortíssima para várias pautas. E está sendo muito importante para a pauta trabalhista. É através da internet, do WhatsApp, dos canais que a gente se organiza, que a gente conversa, que a gente propõe ideias, que a gente se fortalece. Obviamente, a gente não fica só na questão virtual, mas a questão virtual, a internet, os grupos, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, todas essas ferramentas, elas são necessárias para um movimento que tem o povo, mas não tem estrutura financeira. E aí a gente usa da tecnologia, que aí é um ponto importante, que a tecnologia tem que servir justamente para isso, para que a gente possa fazer grandiosidade, talvez sem muito recurso, como o movimento VAT, mas com essa vantagem de ter ferramentas tão acessíveis e tão a custo-benefício, digamos assim. Então é isso, o movimento VAT ele se fortalece de forma virtual, mas não esquecendo jamais que as ruas continuam sendo a ferramenta mais importante. Na verdade, eu acho que hoje não tem muita essa diferenciação. A rua é a internet é a rua, porque é a internet que vai ditando também as pautas do dia. Então, a partir do momento que a gente tem uma pauta viral, como foi a PEC da blindagem, que rapidamente a sociedade se uniu e de um dia para o outro a gente já estava nas ruas fazendo grandes atos em várias capitais, é assim também que a gente se organiza, como foi ano passado, no 15 de novembro, o nosso primeiro ato nacional gigantesco, que foi a época que a pauta, de fato, entrou para a boca do povo de vez, né, ali em novembro do ano passado, e a gente organizou um ato também parecido com a PEC da blindagem. Foi de uma terça-feira para domingo, viralizou, eu estava cobrando os deputados, e aí a gente protocolou a PEC, e rapidamente a gente se organizou. Então, o VAT é isso, é essa organização que se organiza a partir da internet, a partir das redes sociais, das ferramentas que a gente tem disponíveis, mas não esquecendo jamais que é necessário marcar presença nas ruas, porque é o povo na rua, é o povo pressionando que a gente consegue grandes feitos, como foi enterrar a PEC da blindagem, e com certeza o próximo grande feito será o fim da escala 6 por 1, eu tenho certeza disso. Henrique, o VAT ele é sempre apontado como um exemplo muito atual e muito esperançoso de mobilizar pautas muito importantes para a esquerda, né? A gente sabe que o campo da internet, o campo das redes sociais e de pautar o debate público é um desafio para influenciadores, né, para políticos da esquerda, e vocês conseguem mobilizar uma pauta extremamente popular e fazer isso ter uma efetividade e levar as pessoas da internet para as ruas. O que você aponta como diferencial desse movimento e que pode ficar de lição ou de inspiração para outras pautas também muito importantes da esquerda, ou para que a esquerda continue, né, e construa relevância e ganhe, de certa forma, esse debate, né, nas redes, que é muito dominado pela extrema-direita e pelas pautas, né, que eles propõem? Sim, primeiramente eu queria dizer que todas as pautas são importantes. Eu valorizo todas as pautas, cada um tem a sua urgência, cada um tem a sua sensibilidade, mas o que eu queria deixar de recado, né, de lembrança relacionado a essa adesão tão importante do VAT em tão pouco tempo, é a sensibilidade de você ver o que dói neste momento, o que está doendo agora, o que está sendo agora. Os políticos precisam ter essa sensibilidade. Aí vou falar do meu campo, né, do campo da esquerda. Precisa entender que sim, todas as pautas são importantes. Só que tem pautas que é agora, como por exemplo a questão da escala 6 por 1. Luana, a gente está falando de um modelo que é a continuidade da escravidão neste país. Eu falo isso sem medo. Às vezes eu sou até rebatido de fazer essa comparação, mas a escala 6 por 1 ela vem de quando os escravos começaram a ter um dia de descanso lá nas fazendas dos senhores, que trabalhavam a semana inteira nas lavouras e aí tinha o domingo para descansar.
A gente está falando de um modelo que é incompatível com a realidade humana. E é por isso que as pessoas estão doentes. Só em 2024, mais de 470 mil afastamentos por burnout. A gente está se tornando um país recorde em burnout. Então, a questão da 6 por um é porque é muito sensível, é agora, as pessoas estão sofrendo agora, não tem como as pessoas serem felizes se elas não têm o tempo para viver a própria vida. A gente está falando de pessoas que têm só um dia de folga, e aí eu volto a repetir, tem empresário que nem a escala 6 por um cumpre, tem pessoas que trabalham 10, 15 dias para poder folgar um. Então, a adesão do fim da escala 6 por um, do movimento VAT, porque o nome é muito claro, vida além do trabalho. Essa adesão vem de uma dor muito sensível, de uma dor que é agora, de uma necessidade que é agora, e que muitas pessoas, até quando eu surgi, não tiveram a sensibilidade de falar, nossa, é importante. Hoje, com a pauta extremamente conhecida, extremamente viral, sim, eu tenho muito respeito quando eu chego nos lugares. Mas antigamente eu não tinha esse respeito todo. As pessoas falavam, ah, você tá maluco. É assim mesmo. É isso, é o trabalho. E não, o trabalho não pode ser o fim. O trabalho tem que ser para você justamente viver as outras demandas da sua vida. Então, eu vejo que é isso. Precisa de mais sensibilidade, precisa de mais olhar clínico. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Muitos políticos entram para a política e vêm de classe média alta. Não sabe o que é ser um balconista de farmácia. Não sabe o que é ser um operador de caixa. Não sabe o que é ser um atendente de loja. Não sabe o que é trabalhar num shopping. Então é por isso que olham e falam: ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E aí é isso. Para essa questão toda, o que eu poderia dizer em resumo é: precisamos de novas caras na política. Não dá para ser só o Rick Azevedo. Precisamos de novos trabalhadores entrando para a política para ter essa sensibilidade. Porque quando você já esteve lá, naquele lugar de sucateamento, de exploração, de exaustão, você sabe exatamente quais as pautas são importantes. É tão fundamental esse ponto que você traz, Rick, que era um ponto importante também dessa nossa conversa, dessa sua trajetória, né, de já ter passado por todas essas funções e de carregar na sua vivência essa revolta, né, é claro que a gente sabe que a vivência de cada pessoa é diferente, mas é um fato que essa representatividade, ela faz diferença, ela carrega marcas também, né, na sua vida, é muito visível isso. E eu queria que você falasse um pouco desses desafios. Não é fácil, né? A pessoa levar essa representação, muitas vezes, como você acabou de mencionar, políticos, e não só políticos, né? As pessoas que têm mais visibilidade nesse debate. Então, quando a gente pensa em falar de trabalho, a gente vai falar com um economista, né, com um intelectual, e a intelectualidade é muito importante, a pesquisa, a gente sabe da importância disso, mas muitas vezes a vivência ela é deixada de lado, né? O trabalhador ele é tratado ali como um acessório em toda essa discussão, e você traz justamente isso para a luz, né? Para o protagonismo mesmo. Como você vê a importância de toda essa vivência que você teve? Você passou isso na pele, foi essa revolta que fez com que você juntasse tanta gente que se identifica com a sua dor. E o diferencial disso, de você estar diante de pessoas que muitas vezes falam da pauta, mas não tem essa vivência que você tem. Qual a diferença que isso faz para esse trabalho que você está mobilizando, Rick? Olha, eu me sinto vingando, é o que eu posso te dizer. A gente olha para aquele Congresso Nacional e não tem como a gente se identificar. É um Congresso Nacional que, por sua maioria, é de classe média alta, donos de fazendas, pessoas que vêm de famílias que tiveram seus engenhos, que escravizaram pessoas. Então não dá para a gente olhar para aquele Congresso. A minha revolta sempre foi essa. Não dá para olhar para aquele Congresso Nacional Brasileiro, que é justamente
o que está travando a nossa pauta, o que está travando acabar com a escala 6 por 1 e se identificar. Eu quero dizer para você, isso que eu vou dizer agora, eu quase nunca falei em entrevista. Aliás, quase não, eu nunca falei em nenhuma entrevista. Quando eu olhei para a política com essa possibilidade de entrar, e aí teve um dia que eu parei em frente ao meu espelho e eu comecei a chorar. Falei, o que que eu vou fazer nesse lugar? Porque eu não me via nesse lugar. Eu não me via nessa possibilidade de estar com essas pessoas. Porque eu não me sinto representado até hoje pelo Congresso Nacional, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu me sinto político quando eu estou nas ruas, quando eu estou falando com as pessoas, quando eu estou organizando o movimento VAT, porque é muito complicado a gente ver como a maioria da classe política não tem sensibilidade nenhuma, não tem vivência nenhuma, não tem local de fala relacionado às pautas. É por isso que a gente não vê as pautas do povo andando no Congresso Nacional Brasileiro. É por isso que a gente não vê pautas que realmente interessam o povo sendo aprovadas, porque a gente tem uma política burguesa. A nossa democracia é uma democracia para a burguesia. Porque se a gente tivesse uma democracia real, uma democracia para o povo, a escala 6 por 1 não existia mais. A gente não estava aqui falando e tentando provar o quanto esse modelo de trabalho é absurdo. Agora mesmo, na audiência, na terça-feira, lá no Senado Federal, onde a gente teve que ouvir os argumentos econômicos com a profundidade de um Pires, porque eu falo isso não é desdenhando das questões intelectuais, não é desdenhando de quem estuda para estar ali e falar de economia, mas o que a gente viu, Luana, foi um malabarismo para continuar explorando as pessoas. Como é que essas pessoas querem colocar economia num lugar e trabalhador em outro lugar? Como é que a economia vai se sustentar se a classe trabalhadora não está saudável? Como é que a economia vai girar se nós estamos falando de um país que está se tornando recorde em burnout? Como é que essas pessoas querem falar de uma economia sem incluir quem trabalha duro para sustentar a economia? E essas pessoas não enxergam isso porque, de fato, elas vieram rolando no privilégio da escravidão, porque a escravidão foi um privilégio muito grande para essas pessoas. Elas vêm rolando ali da mão de obra barata para que elas possam enriquecer cada vez mais. Então, a questão toda da política é que a gente precisa entrar e não se satisfazer com a sua única presença. Eu tenho uma missão no Movimento VAT. Eu quero outros representantes do Movimento VAT na política. Eu não me vejo me sustentando na política com essa gente. Eu não me vejo fazendo grandes feitos daqui para frente. A gente vai conseguir o fim da escala 6 por 1, mas não basta só o fim da escala 6 por 1. A gente tem outras questões trabalhistas que a gente precisa resolver nesse país. A gente está falando de um país extremamente escravocrata. Então eu preciso que as pessoas se interessem pela política. Eu preciso que a classe trabalhadora se interesse pela política. E, obviamente, eu sei que nem todo mundo vai ter essa coragem, porque, de fato, ser político no país é um ato de muita coragem, quando é para fazer o bem, obviamente. Mas eu tenho essa missão de ver outros trabalhadores na política, outros rostos que eu possa me identificar, outros colegas que eu possa me identificar e falar: vamos aqui aprovar as pautas que interessam à classe trabalhadora. Porque, de fato, o que a gente vê hoje em dia é uma burguesia que domina as instituições, não só o Congresso Nacional Brasileiro, mas o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e por aí vai. E a gente vê, de fato, a continuidade da exploração, da escravidão e cada vez mais a mão de obra do trabalhador ficando barata e o trabalhador sem direito ao básico, que é viver a própria vida. E que você falou de outras pautas que são importantes, né? Que de fato o fim da escala 6 por 1 é o começo. A gente tem tantas questões trabalhistas que a gente ainda precisa olhar. E uma coisa que você costuma falar também é a CLT, né? Adaptações que você acha necessárias. É uma pauta que é bastante falada, principalmente por novas gerações.
Então, eu gostaria muito de te ouvir, Rick. O que você vê como problema, né, que você sempre aponta, o que precisaria mudar para a gente ir além, né? A gente está falando do fim da escala 6x1, mas ainda tem muitos ajustes. Gostaria de te ouvir sobre isso. A gente tem um regime de trabalho totalmente atrasado. E aí, para eu começar a falar dessa questão, eu preciso dizer que, pelo amor de Deus, eu não sou contra a CLT. Eu sou total a favor. A CLT, ela é linda. Ela só precisa de fato funcionar e precisa ser atualizada. É um modelo de trabalho atrasado, mas nós precisamos reforçar a CLT. A gente precisa reforçar essas garantias do trabalhador. E aí, Luana, tem uma questão que quando eu falo relacionado à CLT, a direitos, a fim da escala 6x1, sempre vem as pessoas que, mas é só empreender. Gente, não tenho nada contra o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo, para quem tem condições, é uma boa saída, mas a gente precisa trabalhar com a realidade. A gente precisa entender que nem todo mundo vai conseguir empreender, justamente pela lógica que a gente tem de um trabalho mal remunerado, de um trabalho que o trabalhador não tem tempo para fazer outras atividades. Como é que um trabalhador que está na escala 6x1, que recebe salário mínimo, que trabalha 44 horas semanais, ele vai empreender? Qual a possibilidade desse trabalhador tentar empreender? Eu digo isso por experiência própria. Eu, quando estava na farmácia, eu tentei empreender. Eu tentei vender bolo de pote nas ruas, mas não consegui porque ficou muito exaustivo. Eu trabalhava ali 6x1, mais de 44 horas semanais, chegava em casa em torno de meia-noite e eu só tinha o horário da manhã para vender esses bolos. Então, o sistema fala: empreende. Se você não quer CLT, empreende. Mas o próprio sistema também te prende para você não avançar. Então a gente vê que tem um malabarismo muito grande para colocar na cabeça do trabalhador que se ele não consegue é porque ele não quer, mas a gente está vendo esse mesmo sistema prendendo, sugando. Então, o que a gente quer, por exemplo, agora, e a gente vai começar esse debate mais incisivo, porque o movimento VAT já faz esse debate fortalecendo a CLT, fortalecendo que a gente precisa atualizar a CLT. Na verdade, o que a gente precisa também é revogar a última reforma trabalhista, que foi mais um mecanismo para tirar direitos da classe trabalhadora, e a gente precisa fazer um debate muito forte, muito incisivo sobre pejotização, porque a pejotização está vindo justamente para destruir os direitos da classe trabalhadora. A gente não pode se conformar com esse regime de pejotização que estão implementando no Brasil, de forma bem leve. Quando a gente vê, já está quase tudo ali pejotizado, porque hoje quase tudo que você encontra está pejotizado. Então a gente precisa entender que isso é um processo do neoliberalismo para acabar com a CLT. E nós não podemos deixar acabar a CLT. A CLT é um meio, é uma ferramenta de garantir os direitos da classe trabalhadora, mas nós estamos realmente presenciando esse desmonte, esse desinteresse, e aí a gente tem a geração Z, né, as novas gerações, que não estão interessadas na CLT, entre aspas, porque não é que elas não estão interessadas na CLT, elas não estão interessadas em trabalhar 6 dias consecutivos para folgar um, gente. Quem é que vai estar interessado nisso? Quem é em sã consciência que vai se interessar de trabalhar 6 dias consecutivos para folgar um dia, ganhar um salário mínimo, mais de 44 horas, porque a gente tem que lembrar o transporte público precarizado desse país. Que é isso que não leva em consideração o tempo que o trabalhador leva para ir e voltar para o trabalho. Então, se a gente for pegar hoje em dia, o trabalhador está passando a parte da sua vida em função de um trabalho que remunera um salário mínimo. É bizarro, é inadmissível. E é esse sentimento que eu sempre coloco na cabeça das pessoas. Não aceite, pelo amor de Deus. Não aceite, porque isso é cruel o que o sistema está fazendo e o que o sistema sempre fez com quem sustenta o país. E, de quebra, agora, essa pejotização que a gente está lutando contra também. Estamos organizando algumas ações, porque não dá para a gente se conformar com pejotização e MEI
porque eu acredito que é algo muito programado dos neoliberais para acabar com a CLT. Você mencionou a geração Z, Rick, que é muito falada, né, em termos de mercado de trabalho, da própria relação com a CLT, com os direitos trabalhistas. Você lida muito com esses jovens. O VAT Sim. nasce no TikTok, que é a principal rede deles. E também eles fazem muito parte do VAT. Eu queria te ouvir, né? Também é um desafio trazer e mobilizar essa geração, e vocês conseguem também conversar com essa geração. Quais os desafios? Você tem esperança que esses jovens vão conseguir continuar, né, o legado de lutas também da classe trabalhadora? E como encantar a juventude, né, diante de um cenário de tanto cinismo, de tanta desesperança, né, de direitos cada vez mais precarizados? O que você diria para a gente continuar encantando os jovens? Eu sou apaixonado pela geração Z, pelas novas gerações. Eles são a mudança que a gente precisa. Bom, eu preciso lembrar que eu não sou geração Z. Muita gente acha que eu sou geração Z. Não sou, já tenho 31 anos. Mas o meu público, sim, é geração Z. Eu surgi no TikTok, no primeiro momento do meu vídeo, quem abraçou foram a, os trabalhadores de 18, 19, 20, 21 anos, 22, 23, enfim, as novas gerações. O que a gente percebe no movimento VAT? A gente só avançou e a gente só vai continuar avançando porque tem essa galerinha nova inconformada, não desmerecendo os outros públicos, mas acontece que as novas gerações, elas estão muito conscientizadas do que elas querem. Elas já sabem que o mundo não é só trabalho. Chegaram entendendo e colocando o trabalho no devido lugar. Colocando o trabalho como trabalho e não como a parte única e central da sua vida. E é isso que a classe política tem medo. Então, a minha confiança, e quando eu falo a gente vai acabar com a escala 6 por um, é porque, Luana, na verdade, as novas gerações já estão acabando com a escala 6 por um. Todas as vezes que eu vejo um noticiário falando que em São Paulo, Rio de Janeiro e BH, o comércio e o varejo não está encontrando mão de obra, eu comemoro, eu solto um foguete. É as novas gerações dizendo: ah, não vão aprovar a PEC lá em Brasília, não? Então a gente não vai aceitar. A gente não vai querer esse trabalho, que é um trabalho praticamente análogo à escravidão, que prende o ser humano, que não deixa a pessoa viver a própria vida. Então, eu amo a geração Z. As novas gerações que estão chegando, a geração Alfa, estou ansiosíssimo pela geração Alfa, porque vai colocar essa gente cada vez mais no devido lugar. E é isso. Eu acredito, quando eu falo que a escala 6 por um vai acabar, eu tô colocando todas as minhas apostas nas novas gerações, porque na hora que a Alfa, se eles estão achando a geração Z afrontosa, na hora que a Alfa chegar, aí eles vão ver o que é afronte de verdade. Então, muito obrigado, novas gerações que estão fazendo o dever de casa muito bem feito, colocando essa gente escravocrata no devido lugar. E é o que eu estou dizendo. Essa questão de faltar tanta mão de obra no comércio, no varejo e no serviço é uma resposta das novas gerações. Não vão acabar de forma legalizada, a gente não vai aceitar. A escala 6 por um, se a gente for ver na prática, ela está acabando, porque o que tem de empresário que não consegue mais trabalhador. E aí, às vezes, eu estou no TikTok e eu vejo o vídeo de algum empresário, de algum empreendedor chorando, dizendo que as pessoas não querem trabalhar mais porque tem muito benefício do governo. E eu penso, nossa, mas você não tem vergonha na cara de dizer que o seu trabalho é menos interessante que o benefício do governo? Isso significa que você é muito ruim. Isso significa que a sua proposta é muito ruim. E aí eu estou percebendo essa retomada de poder que a classe trabalhadora está fazendo. A mão de obra é nossa. Quem tem que impor aqui é a gente. Então tá muito lindo, tá muito maravilhoso, eu tô amando e, como eu disse, ansiosíssimo para a chegada da geração Alfa. A gente conta com eles, né? Porque tem muito trabalho para ser feito, muita coisa para Sim, conquistar, é colapso climático, é um monte de coisa vindo pela frente, então a gente muito. conta muito
com o trabalho, né, e a esperança dessa geração, Rick, para a gente fechar, né, e amarrar toda essa nossa conversa, que já Uhum. digo que gostei muito, foi muito rica aqui para a gente. Você, na sua trajetória, né, trouxe muito essa questão, e o próprio VAT diz isso, do que está além do trabalho, do que a gente pode ser além do trabalho. Você tem uma mudança muito rápida, né, de sair de ser um trabalhador CLT, 6 por 1, para se tornar um político. Imagino que você esteja trabalhando muito também, muitas horas, com muita coisa, mas é um trabalho com Tô. propósito, né? Sim, É um sim, trabalho que total. vai além da sobrevivência. Então, queria que você contasse isso, essa virada para você, né? E olhando para o futuro, o que é tão importante a gente também... o que fica, né, na nossa vida quando o trabalho pela sobrevivência não é o centro da nossa vida? O que pode mudar, né, quando existe o propósito e outras coisas além do trabalho, como você tem sentido na sua experiência pessoal também? Olha, que missão, grande missão. E eu, nas minhas preces, nas minhas reflexões, eu sempre converso muito com Deus, com os meus orixás, com os meus guias, e eu tenho refletido muito nessa missão que foi me colocada. Eu, de fato, nunca esperei estar nesse lugar. É um lugar que eu, sim, escolhi estar, mas nunca esperei. A luta tem sido grandiosa, tem sido árdua, tem sido uma luta que muitas vezes eu paro e falo: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Quem eu cobro? O que eu faço mais para poder conseguir o fim da escala 6 por 1 urgentemente? Então foi uma mudança de vida muito rápida. Foi uma mudança de vida agressiva no sentido de visibilidade, de rotina, mas aí é que está o pulo do gato. A política, quando você chega com pauta, você tem muita coisa para fazer mesmo e você tem uma rotina muito intensa. Mas eu vim da escala 6 por 1. Eu vim de um balcão de farmácia, eu vim de operador de caixa, eu vim de shopping, de ficar em pé não sei quantas horas. Então, quando eu tô aqui lutando e eu paro e eu tô muito cansado, eu falo: não tô cansado, eu preciso continuar porque tem pessoas que estão em condições piores que a minha. Hoje eu tenho um salário digno. Hoje eu tenho uma rotina que sim, eu trabalho muitas vezes a semana inteira, mas se na outra semana eu quiser descansar 2, 3 dias, eu consigo me organizar para isso. Então, foi uma mudança de um trabalhador, de um balconista de farmácia, que de repente parou nada mais, nada menos que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É uma Câmara bem difícil, né? Vocês sabem o cenário político do Rio de Janeiro, e que também, em contrapartida, tem uma parceria lá em Brasília com a deputada federal Erika Hilton, e eu tenho uma rotina muito intensa de ir a Brasília acompanhar toda essa questão da nossa proposta de emenda à Constituição. O que eu posso dizer para você é que eu não cheguei aqui preparado, mas a minha missão, a minha vontade de acabar com a escala 6 por 1, tudo que eu passei e o meu espírito de vingança, porque eu tenho um espírito de vingança, eu quero acabar com a escala 6 por 1 porque eu quero me vingar. Eu, além de, obviamente, conseguir essa vitória para a classe trabalhadora, que é o principal objetivo, eu tenho uma questão pessoal. Eu tive burnout, eu tive depressão, eu tive vontade de tirar a própria vida devido à escala 6 por 1, porque eu não me sentia pertencente, eu não me sentia gente, eu não me sentia fazendo parte do mundo. Então tem uma questão também pessoal e vingativa dentro de mim, sou escorpiano e já viu, né? Tem, tenho essa questão de que eu preciso ter força, eu preciso movimentar o que for preciso, eu preciso articular o que for necessário para que a gente consiga o fim da escala 6 por 1. Faço as minhas articulações lá em Brasília constantemente, faço as minhas articulações no município, no estado do Rio de Janeiro, mas a minha principal articulação continua sendo fortalecendo o movimento VAT. Continua sendo indo às ruas, chamando o trabalhador, colocando em grupo de WhatsApp, conversando e fazendo dessa movimentação uma movimentação onde a classe trabalhadora é protagonista e é a chave principal. Sim,
eu estou cansado, estou esgotado de toda essa demora, mas mais esgotado quem tá é a classe trabalhadora. Eu passei 12 anos na escala 6x1 e toda vez que eu encontro alguém no shopping ou mesmo nas minhas redes que falam, Rick, eu não aguento mais, quando é que vai acabar? Eu me vejo ali fazendo esse questionamento, porque quando eu estava nesse modelo de trabalho, eu pensava, quando? Até quando eu vou ficar nisso? Até quando eu não vou ter um tempo para ir ver a minha mãe? Até quando eu não vou ter tempo para estudar? Uma outra revolta que eu tenho muito grande, me alongando aqui um pouquinho, me desculpa, mas é o fato de não ter conseguido terminar as minhas faculdades. Eu tranquei 3 faculdades devido à escala 6x1. E aqui aproveito para falar que amanhã a nossa deputada federal, Érica Hilton, vai estar aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para a gente debater a escala 6x1 na vida dos universitários, dos estudantes. E aí é um ponto muito sensível, porque eu não consegui concluí nenhuma faculdade, estou estudando agora ciências políticas, graças à classe trabalhadora que me colocou nessa condição de poder agora conseguir estudar. Mas eu tenho essa revolta gigantesca dentro de mim de nunca ter conseguido concluir o meu nível superior devido à exaustão, devido à falta de tempo, devido a esse modelo de trabalho que de fato prende o ser humano. Então é isso, a mudança de vida foi bastante é, gigante, mas por um propósito bem maior que não é só sobre o Rick Azevedo. Tem o Rick Azevedo, mas é um propósito maior da classe trabalhadora, porque eu só estou aqui porque os trabalhadores apoiaram. Porque se eles não tivessem apoiado, seria só mais um trabalhador revoltado falando sozinho e ninguém ouvindo. Então, tudo que eu sou, tudo que conquistamos até aqui, tudo que vamos conquistar é graças à classe trabalhadora que abraçou o meu grito de socorro, que ouviu o meu grito de socorro e atendeu esse pedido para lutar por vida além do trabalho. Importantíssimo a gente organizar a nossa revolta para se movimentar por coisas melhores, né, Rick? Muito obrigada por essa Sim. conversa. Parabéns pelo trabalho e todos nós, trabalhadores, esperamos muito que essa luta seja bem-sucedida. Estamos no Sim. apoio, todos queremos, acreditamos que o fim da escala 6x1 vai trazer, enfim, muitos benefícios, não só para quem está no dia a dia dessa escala, que a gente sabe que é muito difícil, mas para toda a classe trabalhadora e que abra portas também para outras pautas. Rick, obrigada, viu, pela sua Sim. presença. Muito obrigado ao Brasil de Fato, que está sempre apoiando essa pauta desde o início. Sou muito grato. Até uma próxima, Rick. Bom trabalho por aí. Muito obrigado. Bom, e esse foi o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito para te lembrar que a gente tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, tanto no YouTube do Brasil de Fato, quanto na Rede TVT. E se você quiser ouvir um pouquinho mais tarde, também tem o BDF Entrevista na Rádio Brasil de Fato, às 9 da noite. Obrigada, viu, por estar com a gente até aqui e até a próxima. Tchau!